Passo a palavra ao deputado Leônidas Cristino, pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores deputados, esta reforma proposta pelo governo Bolsonaro traz, na sua essência, muito mais do que alterações no sistema previdenciário. Desde a sua origem, deixou muito claro que o seu verdadeiro propósito é assegurar um modelo de Estado que atenda aos interesses do sistema financeiro e garanta a afirmação do poder do dinheiro. E faz isso de forma desrespeitosa. Baseia a sua propaganda em inverdades, muito inverdades que maculam, sem dúvida nenhuma, a inteligência de nós parlamentares. Distorce informações, mascara dados e inverte os verdadeiros sentidos das mudanças encaminhadas a esta casa, senhor presidente. Apregoa que acabará os privilégios, mas na realidade a mantém. Diz que garantirá a sustentação da Previdência Pública, mas a inviabiliza. Anuncia que protegerá os que mais precisam, mas transfere dinheiro dos aposentados e pensionistas mais pobres para os mais ricos. Lastimavelmente, a tão propagada reforma mais importante do governo é encampada por um presidente da República que não entende nada do assunto, jamais estudou a matéria e submete-se a manobras e decisões do seu posto Ipiranga, que nada mais é do que um representante da elite financeira. Os próprios dados oficiais encaminhados para essa comissão revelam isso de forma contundente. O montante de 1,2 trilhão em 10 anos, 807 bilhões de reais, serão subtraídos das aposentadorias e pensões dos segurados do regime geral da Previdência Social, que recebem, em média, R$ 1.284 por mês. Em português bem claro, de cada R$ 100 tomados pela reforma, 81,80 serão arrancados dos aposentados e pensionistas mais pobres. R$ 84 de cada R$ 100 são retirados de benefícios do regime geral e de pessoas em condições de miserabilidade. É isso que o governo chama de cortar privilégios? Em síntese, é esta proposta do mercado assinada pelo governo Bolsonaro para a Previdência Social: transferir dinheiro dos aposentados e pensionistas mais pobres para os mais ricos, assegurar o pagamento do serviço da dívida e saciar a ganância do sistema financeiro. As alterações inseridas no relatório pelo deputado Samuel Moreira, quando não agravam as desigualdades, não passam de pequenos bálsamos incapazes de amenizar a grande ferida que essa reforma abrirá em forma de chaga social. Hoje, em média, de cada 100 aposentados no Brasil, 63 recebem um benefício de até um salário mínimo e 80 alcançam até 3 salários mínimos. De cada 100 desses trabalhadores de classe mais baixa, em média, 79 aposentam-se aos 65 anos, contando 15 anos de contribuição. Quase metade desses brasileiros só conseguem comprovar 4,9 meses de contribuição por ano. Vou repetir, quase metade desses brasileiros só conseguem comprovar 4,9 meses de contribuição por ano. A reforma aumenta o tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos. Ora, se já era ruim com 15, imagine com 20 anos. Na prática, essa medida significa que esse trabalhador, que atualmente mal consegue somar 15 anos de contribuição aos 65 anos de idade, terá que trabalhar até os 77 anos, em média, para alcançar o mínimo de contribuição estabelecido.
Isso, senhor relator, se ainda conseguir emprego com carteira assinada com a idade tão avançada. Essa condição é perversa e praticamente inviabilizará o acesso desses trabalhadores ao benefício da aposentadoria. E qual será a solução? Na nosso entender, é empurrar esses trabalhadores idosos para o benefício de prestação continuada. Não, senhor presidente. Isso que o governo chama de cortar privilégio não tem nenhum cabimento. Definitivamente, essa não é uma proposta que tem por finalidade a eliminação de privilégios e a sustentação da previdência pública, nem tampouco a garantia dos benefícios futuros dos seus segurados. Ao contrário, essa é uma reforma que tira dos pobres para os ricos, que inviabiliza a previdência pública, que atende aos interesses desmedidos do grande capital e que transforma o Brasil num estado de exclusão. O nosso partido PDT, no período eleitoral passado, tinha uma proposta de previdência. Nós não somos contra reformar a Previdência. Nós queremos uma reforma da Previdência que não faça com que os mais pobres fiquem mais pobres e que essas desigualdades sociais aumentem muito mais. Nós não queremos isso. E isso que está acontecendo. E o Brasil precisa, senhor presidente, senhor relator, de planejamento. Vamos dizer que tudo aconteça de acordo com o que o governo quer. Aí vai chegar aqui uma carrada de dinheiro, muito dinheiro, dos investidores estrangeiros e de investidores brasileiros. Qual o planejamento que o Brasil tem, por exemplo, para investir e como investir? Na infraestrutura, na educação, na saúde? Qual o plano do governo? Não tem. Eu fiz uma fala recentemente, já estou finalizando, senhor presidente, que o Brasil não consegue investir quase nada, né, na infraestrutura brasileira. E país nenhum se subsai sem um investimento pesado na infraestrutura. Nós investimos apenas 2,03% do PIB em infraestrutura. Sabe quanto a gente precisa só para a manutenção desse patrimônio do nosso país? 1,7% do PIB. Ou seja, não está dando nem para que a infraestrutura possa ficar mais ou menos do jeito que está. De maneira que a gente lamenta muito o que está acontecendo, mas nós vamos, né, à medida do possível, tentar continuar propondo, né, ninguém vai ficar só falando mal, nós temos propostas importantes e vamos fazer tanto aqui na comissão como também no plenário. Muito obrigado, senhor.